E no princípio era o Verbo. Na verdade, não. Muito antes do Verbo vieram gestos, sons, grunhidos, gritos e rosnados. Mas em determinado momento, o Verbo veio. Aqueles sons vocais animalescos começaram a ganhar forma, e talvez entre um berro e outro, uma palavra surgiu e passou a ser copiada e usada pelos demais. Havia, assim, um grunhido muito específico, que significava algo muito específico. Talvez para se referir a algum perigo, principal preocupação de um ser tão frágil e fraco como o homem em meio às leis da selva. E se havia um grunhido específico para aquele perigo, poderia haver grunhidos específicos para outras coisas, como ações e objetos. Talvez as pinturas rupestres ganhassem nomes orais. E de repente, depois de centenas de milhares de anos de existência, o Homo sapiens tinha um vocabulário, rico o bastante para se comunicar com clareza entre si. Jamais saberemos se foi realmente assim, pois não temos nenhum registro dessa época. Não é à toa que é conhecida como pré-história, pois foi só o primeiro registro escrito pelo homem que inaugurou a história, e é o campo de estudo da historiografia. Assim, a história começa na Suméria, 5.500 anos atrás. A Mesopotâmia é o berço das primeiras civilizações urbanas. E ali surgiu a escrita. E através dessa escrita, eles registraram o primeiro mito da invenção da escrita. Conta a lenda que Enmecar, um rei de Uruk, precisava enviar uma mensagem complexa ao senhor da cidade de Arata. Mas o mensageiro não conseguia lembrar de tudo. Percebendo que a importante mensagem não seria corretamente entregue, Enmecar alisou o barro com a mão e gravou ali alguns sinais para que o mensageiro pudesse usar de referência para lembrar da mensagem. E assim era inventada a escrita. No entanto, a real invenção da escrita provavelmente se deu de forma gradual, com alguns sinais que logo se tornaram palavras. A forma como os sumérios escreviam era diferente da que conhecemos. Naquilo que ficou conhecido como a escrita cuneiforme, eles utilizavam estiletes em forma de cunha para gravar caracteres em tabletes de argila úmida, que eram então secos ao sol ou cozidos em fornos para garantir sua durabilidade. Os tabletes eram pesados, volumosos e de difícil transporte, mas sua resistência ao tempo foi incomparável. Milhares deles sobreviveram, revelando leis, registros comerciais, poemas épicos e documentos administrativos. O Código de Hammurabi, por exemplo, é hoje conhecido como o primeiro código de leis completo da história. Criado por volta de 1754 a.C. pelo rei Hammurabi, que governou o Império Babilônico, este compêndio jurídico monumental foi gravado em uma rocha escura e resistente, com mais de 2 metros de altura, além de cópias em tabletes de argila que circulavam por todo o território. Suas 282 leis, meticulosamente inscritas em caracteres cuneiformes, abrangiam todos os aspectos da vida babilônica, desde o direito civil e familiar até o comercial e criminal. Com preceitos como o famoso olho por olho, dente por dente, o código visava estabelecer justiça,
proteger os mais vulneráveis e unificar o império sob um conjunto comum de normas. Há ali até mesmo a primeira regulamentação da profissão de médico e também da fabricação de cerveja. Outro registro famoso que chegou até nós foi a Epopeia de Gilgamesh, a mais antiga obra literária da humanidade. Escrita entre o segundo e terceiro milênios antes de Cristo, essa grandiosa epopeia narra as aventuras de Gilgamesh, o lendário rei de Uruk. A história acompanha o protagonista em sua jornada de autodescoberta e busca pela imortalidade, contendo várias passagens que depois foram absorvidas por mitologias futuras, como os gregos, romanos e posteriormente os cristãos e outras religiões abraâmicas. Junto com a escrita, surgiram também as primeiras bibliotecas, como a famosa biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, no século VII a.C., que continha vastas coleções de tabletes de argila catalogados, o que mostra o valor que as sociedades antigas atribuíam ao conhecimento registrado. Enquanto os mesopotâmios desenvolviam sua escrita cuneiforme, uma civilização vizinha também começava a desenvolver sua escrita, e de uma forma mais prática. Por volta de 3000 a.C., os egípcios começaram a fabricar folhas a partir do caule da planta Cyperus papyrus, que crescia abundantemente às margens do rio Nilo. As tiras do miolo do caule eram dispostas em camadas cruzadas, prensadas e secas, formando uma superfície lisa, flexível e durável. Essas folhas eram então coladas umas às outras para formar longas fitas, que eram enroladas em torno de um bastão, criando o formato conhecido como volumen ou rolo. Alguns desses rolos podiam atingir dezenas de metros de comprimento, contendo textos administrativos, religiosos e literários. A escrita no papiro era feita com pena de junco e tinta, geralmente preta ou vermelha. Os escribas eram altamente treinados e respeitados. O papiro dominou o mundo mediterrâneo por milênios, sendo adotado por gregos e romanos. E instituições como a lendária Biblioteca de Alexandria se tornaram grandes repositórios de conhecimento, contendo centenas de milhares de rolos de papiro, reunindo assim a sabedoria do mundo antigo em uma escala sem precedentes. A destruição das grandes bibliotecas e seus papiros, por acidentes ou fanatismo religioso, representou uma perda inestimável para a humanidade. Ainda na antiguidade, outras civilizações desenvolveram seus próprios sistemas de escrita. Na China, os primeiros registros escritos foram encontrados em ossos e cascos de tartaruga, datando de cerca de 1400 a.C. Posteriormente, o bambu em tiras unidas por cordões e a seda, mais luxuosa e flexível, foram usados como suportes para textos oficiais e literários. No mundo greco-romano, além do papiro, as tabuinhas de cera também eram utilizadas para anotações cotidianas, rascunhos e correspondências rápidas. Eram blocos de madeira oca preenchidos com cera, onde se escrevia com estilete e se podia apagar e reutilizar.
No entanto, para obras permanentes, o papiro ainda era o material preferido. Porém, a escassez de papiro em determinadas regiões e o desejo por um material ainda mais resistente culminaram na criação de outro tipo de material, que viria a se tornar o material padrão para as grandes obras: o pergaminho. Segundo a tradição, o pergaminho foi desenvolvido em Pérgamo, na Ásia Menor, no século II a.C., quando o rei Eumenes II buscou uma alternativa ao cada vez mais raro papiro egípcio. Feito de pele de animal, tratada com cal, raspada, esticada e polida, o pergaminho era superior em vários aspectos. Era mais durável, podia ser escrito em ambos os lados e permitia a rasura e reescrita do texto. Embora mais caro que o papiro, sua resistência e flexibilidade tornaram o pergaminho o principal material para a escrita por mais de 1000 anos, especialmente na Europa. A forma como o material era compactado para a leitura também sofreu uma revolução. Os rolos, apesar de terem tido sua função, tinham várias desvantagens, como a leitura mais lenta e a grande dificuldade de pesquisa. Começa a surgir, então, aquele que seria o precursor do livro, o Códex. O Códice representa um dos marcos mais importantes na história do livro. Desenvolvido gradualmente entre os séculos II e IV d.C., principalmente no Império Romano, o Códice transformou radicalmente a experiência da leitura e a organização do conhecimento. A ideia era simples. Em vez de enrolar o material de escrita, as folhas de papiro ou pergaminho eram dobradas, agrupadas em cadernos e costuradas ao longo de uma das bordas, formando uma espécie de bloco protegido por capas de madeira ou couro. Ou seja, basicamente, um livro. As vantagens do Códice sobre o rolo eram muitas. Ele permitiu o acesso direto a qualquer parte do texto sem a necessidade de desenrolar e enrolar todo o rolo, facilitando a consulta, a pesquisa e a citação de passagens específicas. Uma funcionalidade crucial para estudos e referências. Além disso, a paginação, a organização do texto em capítulos e a criação de índices foram de grande importância. A portabilidade do Códice também era superior. Sua forma compacta o tornava mais fácil de transportar e manusear com uma única mão, liberando a outra para escrever ou realizar outras tarefas. As capas protegiam o conteúdo e a escrita em ambos os lados das folhas tornava o material muito mais eficiente e econômico. O armazenamento também foi beneficiado. Com o Códice empilhado ou em pé, com a lombada visível, eram muito mais práticas a organização e a catalogação. Com a ascensão do cristianismo, o Códice finalmente se torna o formato dominante. Os primeiros cristãos adotaram o Códice para suas escrituras, permitindo que vários livros da Bíblia fossem compilados em um único volume. E a rápida localização de passagens era essencial para a pregação e o estudo teológico. Com a disseminação do cristianismo, o Códice se espalhou por todo o mundo ocidental, tornando-se o padrão para a produção de livros, e a forma que, em essência, perdura até hoje. No entanto, a criação e reprodução de livros ainda era algo complexo e muito demorado. Com a queda do Império Romano no Ocidente em 476 d.C. e o consequente colapso das estruturas sociais e educacionais, grande parte do conhecimento clássico ocidental se perdeu, e outra grande parte esteve em risco.
Foi nos mosteiros da Europa medieval que, ironicamente, o conhecimento secular foi, em boa parte, preservado. Durante a Alta Idade Média, aqueles que ficaram conhecidos como monges copistas passaram inúmeras horas em salas chamadas scriptorium. Ali dedicavam suas vidas à árdua tarefa de transcrever textos religiosos e obras da antiguidade clássica. O processo era lento, meticuloso e exigia extrema paciência e habilidade. O pergaminho, o principal material de escrita, era caro e precisava ser cuidadosamente preparado. As tintas eram feitas de pigmentos naturais e as penas de ave usadas para escrever eram afiadas repetidamente. A jornada para completar um único livro podia levar meses ou até anos. E muitos desses livros eram verdadeiras obras de arte. Com suas iluminuras, que eram ilustrações e ornamentações detalhadas, muitas vezes com cores vibrantes e folhas de ouro e prata, os manuscritos se tornavam objetos de grande beleza. As letras iniciais de capítulos, conhecidas como capitéis, eram decorados e páginas inteiras podiam ser dedicadas a cenas bíblicas ou alegóricas. O valor artístico e material desses manuscritos os tornava incrivelmente caros e raros, acessíveis apenas à realeza, à alta nobreza e à igreja. Era comum que fossem acorrentados às prateleiras das bibliotecas para evitar roubos. A partir do século XII e o florescimento das universidades, a demanda por livros aumentou, impulsionando o surgimento de copistas leigos e de um sistema de produção mais organizado. O sistema da Pécia permitia que os estudantes alugassem partes de um livro para copiar, acelerando a produção e a disseminação de textos acadêmicos. Apesar da inovação, o livro ainda era um produto de elite, um símbolo de status e poder. A leitura também, naquela época, era feita de forma oral, ou seja, os livros eram lidos em voz alta para um grupo, ou subvocalizados individualmente. Falando em vocalizar, a escrita e os livros haviam resolvido quase que por completo o famoso efeito telefone sem fio, onde informações e histórias que eram repassadas verbalmente eram quase que totalmente modificadas durante sua jornada. Mas ainda sobrava um pouco desse efeito nos livros, já que erros eram comuns durante as árduas cópias. Esse problema seria resolvido muito em breve. Mainz, Alemanha, 1455. O ourives metalúrgico e então inventor Johannes Gutenberg acabava de inaugurar sua invenção, na qual trabalhara por anos até estar pronta para a produção. Ele a estreou oficialmente produzindo 180 bíblias de 42 linhas em tempo, antes inimaginável. Aquela máquina revolucionaria o mundo de forma que poucas invenções revolucionaram. A prensa de Gutenberg mudou o mundo para sempre. A prensa de tipos móveis permitia que caracteres feitos de metal fossem posicionados na prensa, formando o texto de uma página. Tinta a óleo era aplicada nesses tipos, que então eram prensados de forma uniforme sobre o papel, que rapidamente era substituído por outro em branco para receber a mesma prensada. Assim, podia-se imprimir um mesmo livro várias vezes, página por página, de forma rápida e prática. A prensa de Gutenberg fazia em dias o que os copistas demoravam meses ou até anos para fazer, e com muito menos erros. Isso barateou o custo de produção de livros e os deixou mais acessíveis, democratizando o conhecimento humano e promovendo grandes revoluções intelectuais e religiosas.
Em poucas décadas, a tecnologia de impressão de Gutenberg se espalhou rapidamente pela Europa, marcando o fim da era dos manuscritos e inaugurando a era moderna do livro. O livro continuou evoluindo. Com a Revolução Industrial e a automação de prensas, o mundo viu um aumento significativo na produção de jornais e periódicos ao lado de livros, refletindo uma crescente demanda por informação e entretenimento. A produção em massa do papel também foi um grande motor para a revolução dos livros. Antes um processo caro e manual, a partir do século XVIII tornou-se barato e mecanizado. O livro chegava cada vez mais às massas, distribuindo conhecimento e motivando a alfabetização, que deixava aos poucos de ser exclusividade da elite e tornava-se um bem comum. A explosão da literatura popular com os penny dreadfuls na Inglaterra e os dime novels nos Estados Unidos explicitou essa nova era de democratização da leitura. Revistas e jornais tornaram-se parte integrante da vida cotidiana. O século XX trouxe novas evoluções na indústria do livro. A impressão offset, desenvolvida no início do século, permitiu impressões de alta qualidade com maior velocidade e flexibilidade. A automação continuou a otimizar todas as etapas da produção, desde a composição até o acabamento e encadernação. Uma das maiores revoluções na distribuição e acessibilidade dos livros no século XX foi o surgimento dos livros de bolso. Embora versões de livros com capa mole tivessem existido antes, a Penguin Books, fundada por Allen Lane na Inglaterra em 1935, popularizou o formato. A ideia era oferecer literatura de qualidade a preços muito acessíveis, em um formato portátil e com design elegante. A Penguin revolucionou o mercado editorial, provando que havia um vasto público interessado em ler, desde que os livros fossem baratos e fáceis de carregar. Isso transformou o livro em um objeto de consumo de massa, presente em estações de trem, bancas de jornais e supermercados, alcançando leitores que antes não teriam acesso à literatura. O advento dos clubes do livro, bibliotecas públicas expandidas e a proliferação de livrarias também contribuíram para a massificação da leitura. O livro tornou-se um dos principais veículos de cultura, educação e entretenimento em todo o mundo. Mas a leitura, de repente, começou a decair. Estranhamente, depois de um certo ponto, quanto mais fácil o acesso ao conhecimento, menos as pessoas passaram a buscá-lo. O século XXI trouxe a internet, livros digitais e smartphones, que se conectam à rede de forma barata e rápida. As pessoas tinham, literalmente, todo o conhecimento humano na palma das mãos. Mas junto com isso veio também o fútil, o entretenimento barato e burro. Vídeos superficiais e textos de uma só linha. Qualquer coisa maior que isso já é considerado textão e provavelmente não será lido pela maioria. O ser humano de hoje vive o paradoxo da abundância. O excesso de informação gera uma competição feroz pela atenção do indivíduo. Plataformas digitais são desenhadas para o consumo rápido e fragmentado. Em vez da leitura profunda, que exige esforço cognitivo e tempo, o cérebro adapta-se ao escaneamento de textos curtos e vídeos rápidos, o que atrofia a capacidade de concentração em obras densas. Além disso, algoritmos de personalização tendem a entregar apenas o que o usuário já gosta ou acredita.
Isso limita a exposição ao contraditório e à complexidade, elementos essenciais para o verdadeiro conhecimento. O resultado é um indivíduo que sabe muito sobre um nicho específico, mas carece de uma base cultural ampla e crítica. E note o tom em que eu disse sabe. Ele está entre aspas. Isso porque o acesso instantâneo via motores de busca cria uma confusão entre ter acesso e deter o saber. E mesmo ter acesso pode ser colocado entre aspas, já que antigamente o conhecimento era filtrado por instituições, como editoras, universidades e bibliotecas. E hoje, na abundância, qualquer opinião tem o mesmo peso visual em uma linha do tempo. O que não é muito difícil, já que as instituições estão corrompidas diante da busca pelo poder que a informação, verídica ou não, promove. Como disse George Orwell, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. A história do livro é a nossa história. Somente graças aos livros, o conhecimento humano atravessou milênios. Graças aos livros, sabemos de nossos antepassados. E graças aos livros, ativamos funções cognitivas de nosso cérebro. A leitura é uma ferramenta insubstituível para o desenvolvimento individual e coletivo, indo muito além da aquisição de vocabulário. Ela molda a própria estrutura do pensamento. É através da leitura que o cérebro se exercita na abstração, na empatia e na análise crítica, habilidades essenciais para navegar a complexidade do mundo contemporâneo. Sem o contato com diferentes perspectivas e a profundidade dos argumentos elaborados por mentes diversas ao longo do tempo, a capacidade de julgamento e de formação de opinião própria atrofia. Uma sociedade que não lê torna-se perigosamente vulnerável. Ela se vê à mercê da mente de exploradores, sejam eles ideológicos, políticos ou mercadores de verdades simplistas. Esses exploradores, cientes do poder da desinformação, manipulam dados e distorcem o passado para pavimentar seus próprios caminhos rumo ao poder, deixando a massa suscetível a ciclos viciosos de erros e a uma amnésia histórica que compromete seu futuro. Reconheceram algo nisso? Eu sou o Christian Gurtner e esse é o podcast Escriba Café. Esse episódio é em homenagem a todos os membros da Sociedade Literária do Escriba Café, o nosso clube de leitura. Se você tem ou quer retomar o hábito da leitura com obras que remetem ao estilo do Escriba Café e minha curadoria, faço aqui um convite. Torne-se também um membro de nossa Sociedade Literária. Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo e encontros online e também a todo o conteúdo exclusivo do Escriba Café Premium. Acesse agora escriba.café/sociedade.
Você também pode se tornar membro através de escribacafé.com. Eu deixo esses 2 links porque caso você esteja ouvindo esse episódio mais tarde, daqui a muito tempo, de forma que os links tenham mudado ou qualquer outra coisa esteja diferente, é bem provável que o site escribacafé.com ainda exista. Os links aqui citados você encontra diretamente no post desse episódio, junto com a bibliografia e outras informações da produção e também do tema desse episódio. Lá também você vai poder assinar e encontrar nosso conteúdo extra e também todo o conteúdo do Escriba Café, o gratuito e o prêmio. Então você pode assinar gratuitamente também. Então acessa escribacafé.com. Então, fica novamente o convite para participarem da Sociedade Literária do Escriba Café e assim abomine o lixo das redes sociais populares e venha para o Escriba Café. escribacafé.com. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem em paz.